pessoal, tudo bem? Meu nome é Luciano Augusto, sou professor de desenho aqui na IMIA. Nós estamos aqui novamente em quarentena, para poder passarmos esses dias, em atividades aqui com a escola. E mais uma vez vamos dar continuidade aos nossos vídeos, de aula, para que vocês possam em casa continuar se exercitando, treinando alguns movimentos, que vamos falar daqui a pouco a respeito do desenho, para quando voltarmos às aulas, podermos estarmos aquecidos, e estarmos dando continuidade ao nosso método. Bom, vamos lá então. Hoje nós vamos estudar uma parte dos exercícios de desenho clássico super importante, que será a importância da luz e a importância da sombra, na criação das imagens. Vamos falar muito hoje sobre o efeito da luz através da borracha, o equipamento da borracha, Se fala-se muito pouco, a respeito da borracha quando nós estamos falando de arte, de desenho, em trabalhos monocromáticos e preto e brancos, Se fala muito do lápis, mas a borracha ela é extremamente importante. Podemos analisar a borracha assim como o freio de um carro, serve para o carro. Não precisa do freio? Precisa. Dá para andar sem freio? Difícil, Então nós usamos o freio com prudência. Às vezes, num trânsito, num cruzamento, precisamos frear, mesmo imaginando que não esteja passando o carro no cruzamento, Então muitas vezes nós precisamos usar a borracha de forma prudente, e às vezes de forma eficaz para corrigir problemas, A nossa mente, ela é um grande computador, mas ela não age de forma mecânica, Ela vai criar sensações que precisam de ajuste, que chamamos de lapidação. Esse processo de lapidação é feito com a borracha, tá bom? Bom, temos aqui a borracha, uma borracha comum, que nós usamos para poder criar as iluminações, Então eu vou criar um efeito aqui de borracha usando essa que foi cortada com um estilete, Então tome muito cuidado em casa, A hora que vocês forem cortar a borracha, é importante termos essas pontas. Então criamos assim 3 formas de pontas com a borracha, Essa ponta aqui mais fina serve para fazer traços super finos, Essa ponta aqui fina também, quando precisamos de um traço mais pesado, e essa parte que não tem ponta, nós usamos para apagar coisas grandes, Já falamos um pouco isso em aula, Só estou reforçando para a gente poder ter um lembrete, ok? Bom, então nós vamos usar essa borracha, de forma bem apropriada nos nossos exercícios. Eu vou passar um exercício para vocês hoje, que é um efeito de luz, Feito com a borracha, naquele exercício clássico da nuvem, Olha. Então nós vamos fazer um exercício onde precisamos de 2 tipos de informação primeiro. Para que exista luz, precisa existir sombra. A folha, ela é toda branca, certo? Isso significa, Significa o quê? Que ela já é um excesso de luz. Ela já tem muita luz, não precisa da borracha, certo? Então o que nós precisamos fazer? Acrescentar sombras para poder evidenciarmos aonde está a luz na imagem. Então, nesse caso, olha, nós temos aqui a luz solar, os raios solares, e temos em volta o efeito da luz nas nuvens e o raio passando por baixo também. Para isso, precisamos de 2 efeitos, Precisamos fazer uma sombra chapada por trás de tudo, E depois passarmos a borracha para tirarmos o efeito. E aqui também temos o efeito do degradê. São os 2 estudos de sombra que nós precisamos estudar, Que eu já vou passar para vocês. Já fizemos isso em outras aulas, Só reforçando a importância disso, Então a sombra chapada e a sombra degradê. A sombra chapada, ela tem esse efeito, Esse efeito aqui, Nós vamos aprender a fazer com lápis. Eu vou passar para vocês agora esse exercício, tá bom? De como é feito com o lápis. A seguir, nós vamos fazer o exercício do degradê, tá bom? Que é aquela sombra
que vai clareando aos poucos o efeito dela, tá bom? Que é aquela sombra que vai do forte para o claro, né? Tá? Hoje eu vou passar para vocês um exercício disso só para a gente lembrar. Bom, então, para poder produzir a sombra chapada, precisamos de dois efeitos, né? Precisamos da sombra lá atrás e precisamos da sombra chapada e do degradê nas nuvens. Ó, esse aqui é um efeito de degradê. Para que a luz aconteça, precisamos da sombra chapada, para que a borracha trabalhe de forma a conseguir criar os raios de luz, tá bom? Para isso, gente, é importante vocês usarem só esse lápis aqui, o HB número 2, não vão usar o 4, tá? Só o número 2. Bom, a sombra chapada, nós precisamos produzir ela sempre com a mão longe e o lápis deitado. Dessa forma, a gente passa o lápis de forma horizontal, com o lápis deitado várias vezes, até conseguirmos um resultado bem uniforme. Podemos usar 3 materiais, um guardanapo, podemos usar um papel toalha ou até mesmo um papel higiênico, tá? Então eu vou usar aqui um guardanapo para vocês verem, ó, tá? Posso dobrá-lo e passar no mesmo sentido que eu passei o lápis, sentido contrário ao lápis e sentido circular. Façam sempre os 3 movimentos para que fique uniforme a imagem. Depois desse resultado, para que a gente consiga esse efeito de luz, é importante que vocês passem essa parte da borracha, não a maior, porque essa é muito mole. Essa aqui é para tirar detalhes muito fininhos. Essa aqui para detalhes mais grossos. Então, ó, dessa forma, vamos criar aqui, ó, a sensação de luz. Passem sempre 2 vezes no mesmo lugar, para tirar bastante o lápis. Essa borracha, ela consegue trabalhar bem com esse lápis. E tem que ser sempre o lápis número 2 para dar esse efeito. Tá? Então a gente consegue um efeito de brilho, né? Para conseguirmos o efeito nas nuvens, precisamos trabalhar a sombra degradê, que já estudamos em aulas anteriores, vocês podem recorrer aos outros vídeos, né? De forma que a sombra ela vai caindo o tom, né? Vamos distanciando a mão do lápis, conforme vai caindo o tom. Esse efeito nós vamos usar nesse espaço da nuvem. E na nuvem podemos usar então a parte mais comprida da borracha para criarmos essa sensação de brilho do sol que bate nas pontas das nuvens. Olha. Tá ok? Então precisamos treinar esses 2 efeitos para fazermos isso. Então são os 2 tipos de sombra que nós vamos precisar muito aqui para estudar, para fazer o efeito de luz com a borracha, tá bom? A sombra chapada, aqui atrás tudo tem uma sombra chapada mais clarinha, e aqui em cima os degradês que vão em volta das nuvens. Então vocês vão criar aí um aspecto de nuvem que vocês desejarem, tá? Por exemplo, esse aqui, ó, né, que eu acabei de criar, tá? Vocês podem criar o que vocês quiserem. Em cima da nuvem, nós vamos criar a sensação dos raios solares e embaixo também, usando a borracha, tá? Nessa técnica que nós vamos aprender, que é de usar a borracha, tá bom? Então, mãos à massa, tá? Vamos fazer primeiro o desenho, o contorno das nuvens, né? Depois a sombra chapada e por último a sombra degradê, tá ok? E aí nós vamos ter um resultado bem legal que vai ser esse aqui, ó, né? Um efeito explosivo das luzes aqui, certo? Então vamos treinar os exercícios primeiro para depois realizar. Importante lembrar, né, que a luz é a sombra chapada depois do degradê, tá certo? Então vamos lá, abraço para vocês, fiquem com Deus, boa semana, se cuidem, treine bastante esse efeito de luz aí na casa de vocês, tá bom?